Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar do dia de hoje. Meu nome é Fabiano Tomazoni e nós vamos iniciar o nosso trabalho hoje com uma prece. Convidamos a todos para que fechem seus olhos físicos e que nesse ato possamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, Deus, que é o nosso Pai de amor, bondade e justiça. Vamos também lembrar da figura de Jesus, que é o nosso Mestre, a figura crística, que está sempre junto conosco a nos auxiliar nas nossas escolhas. E não podemos esquecer, nesse ato de oração, de pensarmos no nosso anjo da guarda, amigo de toda hora, por vezes oculto, mas que nos auxilia através de bons pensamentos e boas inspirações. A tudo isso vamos agradecer por estarmos refletindo nesta manhã sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, sobre os ensinos da vida, para que possamos, a partir do conhecimento, sermos mais assertivos nas nossas escolhas. E a partir do acerto dessas escolhas, para que possamos ser mais felizes, para que possamos proporcionar mais felicidade também. Envolvidos em muita luz, muita paz, pedimos licença para iniciarmos, então, o Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 27, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 27, ele é intitulado Pedi e obtereis. E os itens que nós vamos conversar um pouquinho aqui, nesse breve período, são os itens 9 e 10, que eles são intitulados Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Vamos começar fazendo uma leitura, então, do item 9, que começa assim. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo
que as do fluido universal se estendam ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para o outro o pensamento, como o ar transmite o som. Nós vamos parar aqui. Os itens ainda continuam, o capítulo ainda continua, mas a partir dessa breve leitura nós já podemos fazer diversas reflexões acerca do que o Evangelho está nos trazendo de ensino. A primeira questão que é importante a gente destacar nessa leitura que nós fizemos é sobre os objetivos da prece. O Evangelho nos deixa bem claro que a prece, ela possui basicamente 3 objetivos. É importante nós entendermos isso para que nós saibamos, no momento da prece, o que pensar. E o Evangelho nos traz que existe, então, o objetivo de pedir, de nós pedirmos por nós algo, ou pedirmos por alguém algo também. O segundo objetivo é nós agradecermos por algo que nós adquirirmos, por algo que está em nossa posse, ou agradecermos também por uma conquista de uma outra pessoa. E por último, o Espiritismo nos mostra que a prece tem como objetivo, então, glorificar a Deus, que é um ato de humildade, de reconhecer a grandiosidade de Deus, nosso Pai, e nós, como seus filhos, de nós glorificarmos essa inteligência e esse poder supremo. Sobre ainda esses objetivos, que nem nós citamos anteriormente, é importante nós sabermos disso, para que nós consigamos, no momento da prece, não sermos eternos pedintes apenas. Porque, por vezes, nós observamos e podemos identificar quanto nós pedimos na nossa vida. Nós pedimos, às vezes, muito bens materiais. Pai, Deus, que me conceda um emprego, que me conceda maiores recursos financeiros, que eu consiga sair de um estado, às vezes, de dificuldade financeira, que é muito louvável e faz parte, sim, das nossas preces, fazer o pedido. Ou pedir pela nossa saúde, ou pedir para que nós consigamos ter à nossa frente outros caminhos do que atualmente nós estamos. É louvável nós fazermos pedido, mas é importante nós não esquecermos nunca de agradecer. Porque o agradecimento, ele é uma característica daqueles indivíduos que já conseguem reconhecer o quão nós recebemos. Deixar um pouco de ser orgulhoso e reconhecer quanto das coisas nós recebemos. E quando nós falamos do agradecimento, não é só agradecer ao que nós já possuímos ou que nós já temos, mas é agradecer por diversos males que nós não fomos afligidos. Hoje nós estamos vivendo numa situação, por exemplo, da pandemia do Covid-19, que é uma realidade para todos nós. Quantos de nós agradeceu por não ter sido atingido por esse vírus, por não estar num estado de saúde debilitada em decorrência da contaminação desse vírus? Quantos de nós agradecemos por podermos ter junto de nós recursos para que possamos enfrentar esse novo desafio que é o Covid-19? Então, o agradecimento, ele deve sim também fazer parte das nossas preces, assim como os pedidos.
Porque o pedido é como se fosse uma orientação, e o agradecimento é como se fosse um momento de nós nos reconfortarmos por aquilo que nós estamos passando. E, claro, glorificarmos a Deus, glorificarmos ao Pai, esse Criador, que é um indivíduo, um ser, que ainda foge ao nosso alcance, ao total conhecimento, mas que sabemos que é um ser justo, que é um ser amoroso, que é um ser acolhedor de todos nós. Também nesses itens, o Evangelho nos traz uma reflexão bem importante de nós destacarmos, que é sobre a ação do pensamento, propriamente dito. Antes de mais nada, nós devemos ter esse entendimento que a prece, ela é um pensamento. A prece, ela não é só as palavras, porque as palavras, elas são consequências do nosso pensamento. Então, na raiz da prece está o pensamento. E junto com o pensamento está o sentimento. Por isso que o Evangelho nos fala, e nesse capítulo 27, pedi obtereis, depois tem um item que fala muito claro isso, que não basta nós falarmos palavras bonitas, proferirmos palavras bonitas. Se o nosso pensamento não está imbuído de sentimentos bonitos, sentimentos mais puros, mais sublimes. Senão vão ser palavras ao vento, que nem nós falamos. Vão ser palavras vazias, que não vão ter nenhum tipo de força. Então, antes de mais nada, a prece, ela é o pensamento, de nós transmitirmos o pensamento para o alto, para Deus, para o outro. E nesse item, o Evangelho nos deixa bem claro que o pensamento, ele não tem barreiras. Ele não tem barreiras físicas. A única barreira do pensamento é a força do pensamento. Se nós temos um pensamento a qual ele está imbuído de boas intenções, de bons sentimentos, esse pensamento ele vai atingir o objetivo. Não vai ter barreira para que esse pensamento seja atingido. Porque esse pensamento ele está, que nem o Evangelho nos fala, assim como nós estamos, inserido no fluido cósmico universal. Que, para nós, uma analogia como se fosse o ar. O fluido cósmico universal, ele faz parte, uma constituição básica de todo o universo, por isso que é fluido cósmico universal. Ou seja, ele não está limitado apenas à circunferência do nosso plano terrestre, e sim em qualquer lugar do espaço do infinito, até lugares que nós ainda nem conhecemos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que esse pensamento, ele tem o poder de atingir tanto aqueles que são encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados. Quanto aqueles que estão em mundos mais felizes, como aqueles que estão em mundos mais inferiores, mundos primitivos, por exemplo. Então, o nosso pensamento, ele não tem uma barreira física para atingir qualquer um que seja. Então, por isso que é tão importante nós entendermos esse conceito, para quando nós fazemos a nossa oração, que nem nós citamos no início da nossa fala, lá do pedido ou do agradecimento, quando nós orarmos a Deus, quando nós orarmos ao próximo, quando nós orarmos pela humanidade, nós temos certeza que esse pensamento, que essa oração, se ela for imbuída de bons sentimentos, ela vai ser recebida e vai ter as suas consequências bem salutares. E o momento a qual nós podemos fazer essas orações, por exemplo, para a humanidade, é o momento do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é um momento a qual nós reservamos de 10 a 15 minutos por semana,
para nós nos reunirmos com a família em nosso lar, em nossa casa, convidarmos aqueles que vivem e convivem conosco, para sentarmos durante 10, 15 minutos e refletirmos sobre os ensinos do Evangelho. Nós podemos abrir o Evangelho de forma aleatória, ou podemos ler o Evangelho como qualquer outro livro, desde o início, lendo item por item, capítulo por capítulo, e nós lermos um pequeno trecho do Evangelho, assim como nós fizemos agora, e depois refletirmos sobre o que esse trecho, esse conhecimento, está nos trazendo para a nossa realidade atual. Nós sempre temos que perceber que o Evangelho, ele nos fala sobre aquilo que nós estamos vivendo atualmente. O Evangelho nos mostra como nós podemos pegar esses ensinos e inserirmos na nossa vida nesse atual momento. Refletirmos com nossos familiares sobre isso, de nós termos um jarro d'água, para que nós possamos ter essa água sendo energizada, fluidificada, porque a água ela é um condutor de energias, nós sabemos disso. De nós sabermos que nesse momento que nós estamos fazendo o Evangelho, a nossa casa está sendo habitada, nesse instante, por benfeitores amigos espirituais, que vão fazendo a limpeza da psicosfera de nosso ambiente, para que proporcione mais paz, mais harmonia para todos que vivem e convivem no mesmo teto. Esse é o Evangelho no Lar. Façamos o convite, então, para que nós consigamos, aqueles que o não fazem, de inserir essa prática semanal em seus lares. E convidamos também para aqueles que quiserem fazer a leitura que nós refletimos agora dos itens, que é o capítulo 27, Pedi obtereis, os itens 9 e 10, intitulados Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Convidamos a todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento, de fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos espirituais, pensar em todos que vivem e convivem conosco, pensar nos nossos familiares, aqueles familiares mais próximos, aqueles que vivem conosco diariamente, pensar com muito amor e com muito carinho. Vamos pensar também naqueles familiares um pouco mais distantes fisicamente, mas que fazem parte do nosso círculo familiar. Por vezes, estão distantes por compromissos profissionais ou por outros compromissos, mas que sintam-se abraçados por nós. Vamos pensar no local onde vivemos, no nosso bairro, nos nossos vizinhos. Vamos pensar no nosso local de trabalho, os nossos colegas. Pensar no nosso local de estudo, também nossos colegas. Vamos pensar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta, que nos recebe, esse planeta, que nos recebe, nos acolhe, nos proporcionando as suas belezas, nos proporcionando os recursos para que habitarmos. Agradecidos somos, Pai, por tudo. Agradecidos somos por estarmos vivos. Agradecidos somos, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos somos, Pai, pela oportunidade das relações que tanto temos. Agradecidos somos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho e misericórdia para conosco. Dessa forma, pedimos licença, então, para encerrarmos o Evangelho no Lar desta manhã, envolvidos em muita luz e muita paz. Que assim seja.